Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente vai dar prosseguimento à parte de divisão celular. A gente começou a falar de mitose e eu fechei ali em telófase para você. Eu só queria retomar uma partezinha que é isso daqui, tá? Isso mostra pra gente o ciclo celular. Desde ali da intérfase que a gente tem aqui, ó, o início da intérfase, em G1, repara que ele tem detalhe aqui pra gente 9 horas. Em S, ele diz aqui a duração de 10 horas. E em G2, ele diz a duração de 4 horas e meia. E a mitose como um todo, 30 minutos. Olha isso. Se a gente colocar isso em escala, quer dizer que a gente, na escala de um dia, imaginando que um ciclo celular demorasse um dia para acontecer, a gente fica 23 horas e 30 minutos em intérfase com aquela célula e somente meia hora em divisão celular. Se um ciclo celular durasse 24 horas, a célula permaneceria 23 horas e 30 minutos em intérfase e somente meia hora dividindo realmente. Beleza? E isso daqui é o ciclo celular. Ó. Começa aqui na intérfase em G1, depois S, G2, aí prófase. Caso o autor considere existência, teria aqui uma prometáfase, depois metáfase, anáfase e telófase. E aqui, reparem, ele cita os principais eventos que acontecem nessas fases. Beleza? A mesma coisa eu tenho aqui, tá? Só que esquematicamente diferente. Se você reparar, os esquemas, por exemplo, olha a cara dessa célula em prófase aqui. E olha a cara dessa célula aqui em prófase. Tá vendo? Que o esquema está relativamente diferente. Aqui as fibras do fuso passam aqui por cima, a carioteca aqui está bem nítida ainda e está tudo meio emboladinho. Aqui não, ó. As fibras do fuso meio como se passassem através aqui da carioteca ou por detrás da carioteca. A carioteca começa a fragmentar, você vê um pontilhado, só que o material genético já é representado mais condensado, como se fosse cromossomo. Beleza? Da mesma maneira, aqui, ó, existem duas células aqui. Aqui seria a célula ao final da telófase, ao final da citocinese, e aqui início da intérfase. Beleza? Só que ele não dividiu, obviamente, em G1, S e G2. Aqui você já tem três caras diferentes, né? Aqui seria no para o final da citocinese da telófase, para o início da intérfase, na G1 aqui. E aqui já seria o final da intérfase, G2. Então, quando você repara essa daqui, ó, na intérfase, ela provavelmente já está em G2. Por quê? Porque você repara que você tem uma duplicação dos centríolos e o início da formação das fibras do fuso. Mesma coisa que você vai encontrar ao final da fase G2 aqui, mesmo que não esteja representada a formação das fibras do fuso. Então, o que eu estou ressaltando aqui para vocês? Que nem sempre o esquema uma representação esquemática retratando as fases da reprodução celular, nem sempre elas vão ser iguais, idênticas, nem sempre elas vão retratar as mesmas estruturas da mesma forma. Beleza? Por isso você tem que ter uma ideia geral do que acontece. Show de bola? Então partiu nossa segunda parte da divisão celular. Tá? Aquela foi a primeira parte, intérfase e mitose. Eu não vou repetir intérfase porque você já tem aquilo ali. A intérfase para meiose é basicamente a mesma coisa, beleza? Então nessa segunda parte a gente vai ver a meiose, tá? Diferente da diferente da mitose, a meiose, ela não é uma divisão equacional que gera duas células filhas idênticas à célula mãe. Ela é uma divisão que tem inicialmente uma fase reducional e posteriormente uma fase equacional. Então ela tem duas fases, ela tem dois momentos, tá? O que a gente chama de meiose 1 e meiose 2. E ao final de todo o processo da meiose, são formadas quatro células, sendo que cada uma dessas células filhas tem a metade do número cromossômico das células mãe. Beleza? Então, retomando aí desde o início. Mitose é uma divisão caracterizada por equacional, porque as células filhas, que são duas no total, ao final de uma divisão mitótica, são idênticas tanto em número cromossômico, tanto em ploidia, idênticas de maneira geral à sua célula mãe, beleza?
Então, mitose, divisão equacional, uma célula forma duas células e essas duas células formadas idênticas à célula original. Meiose, ela é uma divisão que ela é reducional. Se eu for diferenciá-las, mitose equacional, meiose reducional. Só que a meiose tem também uma segunda fase que também será equacional. Ela é dividida em dois momentos, duas fases ou duas mitoses. Perdão, duas meioses. Meiose 1, equacional, perdão, tá difícil hoje. Meiose 1 reducional e meiose 2 equacional, beleza? Nesse contexto, eu não posso parar a divisão na meiose 1. Eu não posso dizer que eu tenho duas divisões diferentes, a meiose 1 e a meiose 2. Eu tenho dois momentos diferentes da mesma divisão. Tá? Um ciclo celular da meiose ela só é concluído quando chega-se ao final da meiose 2. Beleza? Então, ao final da meiose 2, eu encontro 4 células, tá? Que vão ter a metade do número cromossômico da célula original, ou a metade da ploidia da célula original. Então, analisa esse esquema aqui comigo. Eu tenho uma célula 2N, que no primeiro momento da meiose, que é chamada de meiose 1, gerou duas células com metade do número cromossômico, com a metade da ploidia, tá? Uma célula N gerou duas células, perdão, uma célula 2N gerou duas células N. Cada uma dessas células N, por sua vez, irá gerar mais duas células N. Ou seja, esse primeiro momento é o momento reducional, esse segundo momento é o momento equacional. Isso tudo é uma meiose, tá? É uma divisão meiótica, tá? Que é subdividida em dois momentos, um momento reducional e um momento equacional, também chamados de primeira meiose, segunda meiose ou meiose 1, meiose 2. Tá? Essa primeira divisão, que é reducional da meiose 1, ela é subdividida em fases ainda, tá? Que a gente tem lá prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. As mesmas fases que eu tinha lá para mitose, só que agora elas vão receber o termo 1 ou 2 atrás, seguidos, para indicar se elas ocorrem no primeiro momento da divisão meiótica ou no segundo momento da divisão meiótica. Então, eu tenho literalmente em ordem intérfase, aí concluindo a intérfase, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Aí eu tenho como se fosse uma intérfase, tá? Só que não é propriamente dita uma intérfase, tá? É um momento de preparo para a meiose 2, tá? É chamado de intercinese, beleza? E não intérfase. Então, eu tenho, ao final da telófase 1, a intercinese, depois prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Ao final da telófase 2, você tem a citocinese e o final da divisão meiótica. Tá? É importante ressaltar para vocês, toda a segunda parte da meiose, tá? O que a gente chama de meiose 2, ela é funcionalmente igual à mitose. Essencialmente e funcionalmente, ela é idêntica à mitose. Qual que é a diferença? Eu tenho uma redução da ploidia do número cromossômico na meiose 2, tá? Ou seja, ela já está com o número de cromossomos reduzidos, já está com a ploidia reduzida em relação à célula original. Mas o processo de divisão da meiose 2 ele é idêntico essencialmente à mitose. Beleza? Por isso que a gente foca na meiose 1. Tá? Então, retomando aqui, ainda dentro da prófase 1, tá? Que é uma fase da primeira divisão da meiose, eu tenho uma subdivisão entre outras 5 etapas, ou 5 fases, tá? Que aí eu tenho leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Beleza? Isso daí pode ser que apareça em determinados vestibulares, tá? Mas não é muito frequente. É mais em questões de vestibulares que são mais conteudistas e vestibulares particulares de medicina, por exemplo. Tá? O que é importante você saber disso? Primeiro vai ter aquele macete que todo mundo fala, tipo, linda zebra pastava de dia. Enfim, tem um monte de macetinhos assim para ajudar você a lembrar da ordem.
leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Mas o que você tem que saber principalmente disso, tá? É que no paquíteno você encontra o crossing over. No paquíteno ocorre o crossing over, tá? Que é aquele evento que aumenta a variabilidade genética. É o que a gente chama de permutação ou permuta gênica. Tá? É a troca de pedaços das cromátides irmãs de cromossomos homólogos. Tranquilo? Vou falar em detalhes sobre isso. Tá? Então vamos lá. Na prófase 1, durante a meiose 1, que é a fase reducional, eu tenho desaparecimento da carioteca e do nucleolo, tá? Formação dos centrosomos e início da polarização desses centrosomos, beleza? Até aí bem similar ao que a gente tinha na prófase normal da mitose, tá? Condensação e espiralização dos cromossomos, pareamento dos cromossomos homólogos. Isso daí eu já não tenho na prófase da mitose, beleza? Eles não vão se parear, tá? Já na prófase 1, na primeira meiose, ou na meiose 1, eu tenho pareamento dos cromossomos homólogos, seguido por um crossing over ou a permuta desses cromossomos homólogos. Então, vamos analisar como é que ficaria isso. Primeiro de tudo, o que seria esse crossing over? Quando essas cromátides irmãs, elas deixam de ser idênticas. Em vermelho, vamos supor que eu tenho um cromossomo materno. Em azul, um cromossomo paterno. Tá? O que acontece? Essa cromátide aqui, em vermelho, tá? Que compõe o cromossomo materno, é idêntica a essa cromátide aqui, que é a irmã dela, que compõe o cromossomo materno. A mesma coisa ocorre com o paterno. Essa cromátide aqui, que compõe o cromossomo paterno, é idêntica a essa cromátide aqui que compõe o cromossomo paterno. Então, cada um desses cromossomos que você encontra ali, eles estão duplicados, eles têm duas cromátides, ou duas moléculas de DNA, por assim dizer. Beleza? Então, imagine o seguinte, nesse momento existe uma troca do pedaço da cromátide desse cromossomo materno com uma troca do pedaço da cromátide desse cromossomo paterno, ficando dessa maneira. Agora, essa cromátide aqui é diferente geneticamente dessa cromátide aqui, que tem este pedacinho que veio do cromossomo paterno. Da mesma maneira que essa cromátide aqui é diferente desta cromátide aqui, que tem um pedacinho do cromossomo, tá? Do DNA do cromossomo materno. Tá? Se você analisar, qualquer uma dessas cromátides aqui agora serão diferentes entre si. Beleza? Isso gera um aumento na variabilidade genética durante a divisão celular. Tá? Por quê? Porque ocorre trocas de genes. Tá? Isso ocorre somente na prófase 1, na subfase do paquíteno. Então vamos dar uma analisada aqui, ó. Eu tenho leptóteno, que os cromossomos eles começam a se tornar visíveis ao começar a se condensar, beleza? Posteriormente, eu tenho o pareamento dos cromossomos homólogos, que a gente chama formação dos bivalentes. Por que bivalentes? Porque eu vou ter cromossomos homólogos se pareando, tá? Então eu tenho formação de tétrades, tá? Ó, dois braços de um cromossomo duplicado, dois braços de um cromossomo duplicado. Quando eles se juntam, quando eles se pareiam, eu tenho tétrades formadas, ou bivalentes. Beleza? Posteriormente, no terceiro momento, paquíteno, ocorre o processo de crossing over, onde há a troca do pedaço entre essas cromátides. Nicolas, então, quando ocorre o paquíteno? Perdão, quando ocorre o crossing over? Paquíteno. Quando que visualmente eu consigo enxergar o paquíteno analisando uma célula em meiose no microscópio? Na diacinese, que é a fase posterior. Tá? Aí, na diacinese, ele diz que tem a terminalização dos quiasmas. Tá? Na verdade, essa terminalização dos quiasmas ocorre no... Perdão, desculpa. No diplóteno, diacinese é a última. No diplóteno eu tenho a formação dos quiasmas. Os quiasmas são visíveis. O que vem a ser o quiasma? É aquela cruzinha feita entre as cromátides irmãs dos cromossomos homólogos. Ou seja, isso daqui, ó,
repara no cursor, essa porçãozinha aqui, ó, que você está vendo, onde existe essa troca de pedaços aqui entre as cromátides irmãs dos cromossomos homólogos, isso é o quiasma. É quando existe essa sobreposição, essa cruzinha formada entre os telômeros das cromátides dos cromossomos homólogos, beleza? Então, somente vejo o crossing over, analisando o microscópio, uma célula que está em meiose, em prófase 1, durante o diplóteno. Mas eu sei que antes, no paquíteno, ocorreu esse crossing over. Mas o quiasma, que é essa cruzinha efetiva, só é perceptível no diplóteno. E posteriormente na diacinese, que é a última etapa, você tem aqui, ó, quiasma. O quiasma vai fazendo isso, ó. Vai ocorrendo a terminalização do quiasma. Ou seja, esse quiasma que ocorreu aqui, ele vai migrando para as pontas do telômero, tá? A gente chama de terminalização do quiasma. Beleza? Próxima fase que eu tenho aí é a metáfase 1. Que lá na mitose eu tinha os cromossomos se alinhando na placa metafásica, naquela linha equatorial, beleza? Como eu estou falando metáfase 1, eu estou falando da meiose, eu não tenho mais os cromossomos alinhados, eu tenho os pares de cromossomos homólogos alinhados. Ou tenho os homólogos pareados nessa placa metafásica ou placa equatorial, tá? Se fosse mitose aqui ao invés de meiose, eu tenho 4 cromossomos. Eu teria esses 4 cromossomos alinhados aqui, ó. Um cromossomo, outro cromossomo, outro cromossomo e outro cromossomo. Os 4 alinhados na mesma linha. Como eu estou falando de metáfase 1 da meiose, eu tenho um par aqui e outro par ali. Beleza? E eu também vou encontrar o máximo grau de condensação e espiralização desses cromossomos, tá? Isso daí também não vai alterar para a metáfase que a gente viu na mitose. Na anáfase, ocorre a mesma coisa, encurtamento das fibras do fuso. Só que agora, repare, eu não tenho um cromossomo, outro, 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 para separar as cromátides irmãs dos cromossomos. Eu tenho cromossomos que estão pareados. Então, se ocorre o encurtamento das cromátides irmãs, o que elas fazem? Elas puxam e separam os homólogos. Então, o que eu tenho na anáfase 1? Separação ou segregação dos cromossomos homólogos. Beleza? Igual a gente está enxergando aqui. Se fosse aqui uma mitose, eu teria os 4 cromossomos alinhados aqui, eu teria 4 cromátides vindo para esse polo aqui e 4 cromátides vindo para esse polo. Como eram os homólogos que estavam alinhados aqui, eu tive a separação dos homólogos. Ou seja, 2 homólogos que já não são mais homólogos porque ocorreu o crossing over vindo para cá, e outros 2 homólogos que também já não são mais homólogos por conta do crossing over vindo para cá. Beleza? Aí, para terminar essa minha meiose 1, tá? Lembrando que a meiose como um todo só termina ao final da meiose 2, tá? Mas para terminar a etapa reducional ou a fase reducional, eu tenho a telófase 1, que acontece o contrário da prófase 1, beleza? Eu não tinha perdido núcleo, perdão, eu não tinha degradado carioteca, nucleolo, não tinha formado fibras do fuso, toda essa história. Então, eu vou reverter isso tudo. Eu volto a formar a carioteca, eu volto a desfazer as fibras do fuso. É como se ela fosse terminar ali mesmo, tá? Ela vai ter todo esse trabalho inverso da prófase, reestruturando tudo, para que ela dê prosseguimento para a meiose 2, beleza? Aí o que acontece no final de tudo? A citocinese, beleza? Essa citocinese vai ser aquele literalmente estrangulamento celular, é a separação de uma célula da outra. Nicolas, mas por que volta a formar núcleo? Por que volta a formar o nucleolo? Por que volta a formar a carioteca? Porque a célula ela ainda precisa se reestruturar e produzir novas coisas, como proteínas nucleares, para a condensação, para a separação posterior das cromátides irmãs, para a formação de outras 2 células a partir de cada uma dessas já formada. Beleza? Aí, entre essa telófase 1 e a prófase 2, eu vou ter a intercinese. Tá? Citocinese é o final da telófase 1, ou seja, as células ocorrendo no estrangulamento, elas se separaram. Tá? E aí, antes delas voltarem a se dividir na prófase 2, ou seja, iniciar a meiose 2, eu tenho a intercinese, que é o período de preparação para ela entrar nessa meiose 2. Beleza?
E isso daí seria o nosso resumo, né, do que a gente acabou de ver de meiose 1. Eu tenho aqui a intérfase, tá? Aí, seguido da prófase 1, repara como é que ela é diferente da prófase da mitose, tá? Numa prófase qualquer que seja equacional. Essa reducional, os cromossomos são encontrados aos pares. E aqui já dá uma dica pra gente, ó. Você está percebendo o quiasma, ou seja, isso daí seria a fase posterior ao paquíteno, tá? Seria o diplóteno, beleza? Se esses quiasmas estivessem aqui na pontinha, seria diacinese, beleza? Aí aqui eu tenho esses cromossomos alinhados na placa metafásica e eles estão alinhados, não são só os cromossomos alinhados, né? São os cromossomos homólogos, ou seja, é o par de homólogo que está alinhado aqui na placa metafásica, ou melhor, os pares de homólogos. Aqui a telófase, beleza? Reestruturando o núcleo, reestruturando o nucleolo, retomando algumas características do início da prófase, tá? E depois existiria aqui a intercinese para que começasse a meiose 2. O que eu vou enxergar na meiose 2? Aquilo que é extremamente similar à própria mitose. Tá? Imagina o seguinte, terminou aqui, ó, tá? Uma célula é essa, outra célula é essa. Na meiose 2, o que eu tenho? A fase equacional. Olha só, isso daqui é o início da prófase 2. Repara que, perdão, aqui é o final da telófase 1, aqui vai ter uma reestruturação desse núcleo, dessa carioteca e tudo mais, e aqui vai ser o início pro final da prófase 2, tá? Porque já não tem mais carioteca representada aqui, você já tem as fibras do fuso desenvolvidas, os centríolos estão se polarizando, tá? Seguido da metáfase 2, aqui ó, os cromossomos alinhados na placa metafásica, seguido da anáfase 2, separação de cromátides irmãs, seguida da telófase 2, beleza? A reestruturação do núcleo, a reestruturação da carioteca, do nucleolo, desaparecimento das fibras do fuso, tá? A desespiralização ou descondensamento do cromossomo, vou retomando a forma de cromátide, beleza? E aqui você repara, duas células a partir dessa célula original aqui, fruto de uma meiose 1, e duas células aqui, tá? Surgidas a partir da divisão dessa célula aqui, fruto também da meiose 1. Ele é extremamente semelhante à mitose, essa meiose 2. A diferença está na ploidia. Se vocês repararem, essa célula começou originalmente, ó, com 4 cromossomos, tá? 1, 2, 3, 4. E ela vai terminar com 2 cromossomos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e 2. Beleza? Mesma coisa que eu tenho aqui, ó. 1, 2. A diferença é que eu tenho aqui, inicialmente, 4 cromossomos duplicados, beleza? Aqui, ó, na meiose 2, 2 cromossomos duplicados, e elas terminam 4 células, cada uma delas, com 2 cromossomos simples. Tranquilo? E aí, só para que a gente tenha uma piadinha, uma descontração, né? Aqui você tem uma segunda separação, que seria a anáfase 2 da meiose, ou a anáfase da meiose 2. Aí você tem aqui, não, você nunca disse que haveria uma segunda anáfase, ela é minha irmã. Enfim, ridículo, mas para descontrair um pouco. Quadro comparativo entre mitose e meiose. Essas são as principais informações a respeito de divisão celular. Tá? Isso daí é o geralzão que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Beleza? Normalmente as questões caem justamente em cima disso. Primeira coisa, então, número de células formadas no final do processo. Na mitose, eu tenho 2 células diploides em uma única divisão. Então, imaginando que uma primeira célula diploide começou a entrar em divisão mitótica. Ela forma 2 células diploides, tá? Uma em cada divisão. Já na meiose, uma célula diploide que entrou em processo meiótico gera 4 células haploides em 2 divisões. Ou seja, a mitose é uma única divisão, tá? É uma única fase que é equacional, formando 2 células
com o mesmo número cromossômico e com a mesma haploidia da célula original. A meiose, ela tem dois momentos ou duas divisões, que uma fase é reducional, seguida por uma fase equacional, beleza? Então, ela vai formar ao final 4 células com a metade do número cromossômico e com a metade da haploidia da célula original. Beleza? Função da mitose: crescimento, regeneração e reposição celular. Funções da meiose: formação de gametas em animais e formação de esporos em vegetais, algas e fungos. Beleza? Não está ali, mas também existe isso, tá? Existem 3 tipos de meiose diferentes. A meiose inicial, que é chamada de zigótica, ela vai ocorrer no início do desenvolvimento embrionário, a partir da formação do zigoto, tá? Uma meiose intermediária, que é chamada de meiose espórica, que ela ocorre entre a fase de esporófito, tá? Para a fase de gametófito. Isso daí ocorre em algumas algas, em alguns fungos e em todas as plantas. E existe uma meiose chamada de meiose final, que é o que ocorre em animais, que é a meiose gamética. Ela ocorre para a formação do gameta. Beleza? Metáfase de uma célula 2n igual a 4. Como é que seria representada? Sem pareamento dos homólogos no caso da mitose. Tá? Você vê que todos estão alinhados aqui e você não tem cromossomos homólogos pareados. Já na metáfase 1 da meiose, se encontra os homólogos pareados, 4 cromossomos aqui, ó. Beleza? Já na metáfase 2, você não encontra mais pareamento. Eles estão alinhados igual como se fosse na metáfase da mitose, só que com metade do número cromossômico. Se eu tinha 4 aqui, na metáfase 2 da meiose eu vou ter 2. Beleza? Porque a célula já é haploide. Show de bola? Anáfase de uma célula 2n igual a 4. Na mitose, eu estou vendo a separação de 4 cromátides irmãs para um canto, 4 cromátides irmãs para o outro, a partir de, originalmente, 4 cromossomos homólogos. Perdão, desculpa, 4 cromossomos duplicados, tá? Metade das cromátides vem para um polo, metade das cromátides para outro polo. Já na anáfase de uma célula 2n igual a 4, sendo na meiose, a anáfase 1 você vai encontrar o quê? A separação dos cromossomos homólogos. Repara aqui, você tinha 4 cromossomos, tá? 2 pares de homólogos. Ocorre o que na anáfase 1? Separação de um par de homólogos, separação dos 2 pares de homólogos. 2 cromossomos duplicados vão para um polo, 2 cromossomos duplicados para o outro polo. Já na anáfase 2, você tem a separação de cromátides irmãs, similar ao que ocorre na anáfase da mitose, só que com a metade do número cromossômico original. Beleza? Então, você tinha 2 cromossomos aqui duplicados, ocorre a separação das cromátides irmãs desses 2 cromossomos duplicados. Beleza? E, por fim, o crossing over. Crossing over não ocorre em divisões mitóticas e ele ocorre na prófase 1, no paquíteno das divisões meióticas. Beleza, galera? Ó, qualquer dúvida pode entrar em contato. Vou fechar essa aula por aqui. Nossa próxima aula eu falo de gametogênese. Tranquilo? Grande abraço e bons estudos!